Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do nosso videocast. A gente quer agradecer muito a sua participação a cada semana acompanhando os nossos episódios e claro, a gente não pode deixar de pedir para você nos seguir nas redes sociais e também se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente agradece você por estar acompanhando cada episódio, por estar aqui com a gente a cada semana. Para a gente é um imenso prazer ter a sua companhia toda semana. E agora vamos à nossa entrevistada. A nossa convidada de hoje é uma referência em liderança e desenvolvimento humano. Ela é CEO e fundadora do Grupo Valori, presidente do Instituto Viva o Despertar e sócia da Soul Sing Academy. E autora do livro Viva o Despertar para uma Nova Vida. Atua com desenvolvimento de líderes, sucessão familiar e projetos de RH. Um verdadeiro exemplo de força e protagonismo feminino. Nossa entrevistada de hoje é Lorena Lacerda. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui falando com todos os seus ouvintes. Perfeito. E para a gente já se inserir dentro do assunto, vamos falar sobre as mulheres dentro do agronegócio. E como você enxerga o crescimento do agronegócio brasileiro, mato-grossense, nos últimos anos, e qual tem sido o papel das mulheres nesse cenário do agronegócio brasileiro, que é tão importante para a economia do país? Muito bem. Bom, o agro brasileiro, claro, a gente teve ali um problema em 2023, né, principalmente em Mato Grosso e nas regiões que foram afetadas pelas questões climáticas, né? O agro é um segmento muito suscetível a variáveis como clima, câmbio e política econômica de forma geral. Então, o agro tem o PIB, né, a participação do agro no PIB brasileiro, ela é muito representativa e tem sido cada vez mais um foco de olhar do Brasil todo, né, para esse segmento tão importante, tão relevante. Mas o crescimento da participação das mulheres nesse segmento está crescendo em velocidade muito maior do que o próprio crescimento do setor, né? Então, a gente percebe pelos dados, pelas pesquisas, tem uma pesquisa da FGV que mostra um crescimento de 79% nos últimos anos da participação das mulheres em cargos de liderança nesse segmento. Então, você imagina o que isso significa, a mulher realmente cada vez mais presente, contribuindo para o desenvolvimento desse setor. E Lorena, explica pra gente qual a importância dessa transformação, porque ainda a gente sabe que desde quando começou o agronegócio, a expansão do agronegócio Brasil em 1970, ele começou majoritariamente feito por homens, só que agora tem muitas mulheres que são proprietárias dessas propriedades e estão seguindo realmente esse caminho do agronegócio. Qual a importância dessa transformação de mulheres também estarem inseridas na liderança do agronegócio? Bom, eu vejo assim, se a gente for pensar historicamente, culturalmente, a mulher está assumindo papéis e participando profissionalmente de todos os segmentos cada vez mais, né? Claro que se a gente pega um segmento como o agronegócio, em que você tem uma predominância do gênero masculino nos negócios, isso fica mais visível, mas não é somente nesse segmento que a gente vê esse crescimento. Eu entendo que, independente do gênero, cada um pode ser muito contributivo para o desenvolvimento daquele segmento, né? E a mulher, ela tem as características femininas que são muito interessantes para os negócios, elas ajudam nesse desenvolvimento. A mulher tem uma visão de mais inovação, criatividade, a mulher olha mais para as questões, por exemplo, de sustentabilidade, a mulher olha mais para as questões humanas. E isso, quando se equilibra as características masculinas, traz muito mais desenvolvimento para qualquer segmento. Então, a mulher, especificamente agora falando do agro, que está muito mais presente, inclusive nos papéis de liderança, apesar de ainda ser uma minoria. Não. Então, estatisticamente no Brasil, cerca de 36% das posições de liderança das empresas e entidades do agro no Brasil são ocupadas por mulheres. Mas quando você olha por região, a região centro-oeste é só 6%. Então você tem no Nordeste, por exemplo, quase 60%. Por quê? Porque são pequenas propriedades. E ali a mulher assume a frente mesmo das coisas, né? Em Mato Grosso, e também provavelmente no sul do Brasil, esse processo da mulher assumir está muito mais ligado à sucessão, né? A mulher que era filha do produtor e que aí herda a propriedade. Ou a mulher que começou o negócio junto com o esposo, mas ele mais à frente, e de repente ele sai da empresa por uma questão de morte e tudo mais, e ela assume. Ou
claro, as mulheres que começam os seus negócios, os seus pequenos negócios. Mas quando a gente olha para as grandes propriedades, você vê a predominância aí dos homens à frente, tanto como proprietários quanto gestores. Eu estou muito no agro há muitos anos, nós temos muitos programas de desenvolvimento de líderes no agro. Você olha na turma, no grupo de líderes que está sendo formado, em todos os níveis hierárquicos, do estratégico ao nível mais tático, e você vê a predominância masculina ali. Mas esse equilíbrio, ele é muito útil para os negócios, né? Ele traz as competências complementares. E, mais importante, a mulher, ao ver que outras mulheres estão assumindo protagonismo nas empresas, ela fala assim, por que não eu? Eu quero ser uma agrônoma, eu quero ir para o meio da produção, eu quero trabalhar no campo, por que eu não posso? E cada vez mais você vê as mulheres nesses papéis também técnicos dentro do agro, felizes e usufruindo dos seus sonhos, que ela tem o direito e merecimento também de viver. Então, para a gente ter realmente essa noção, é importante quebrar esse estereótipo de que o agro é masculino, porque a gente sabe que no antigo governo, no governo Bolsonaro, teve uma ministra, que foi a Tereza Cristina, do agronegócio, e depois voltou, agora no governo Lula, para o Fávaro, que é de Mato Grosso. É importante realmente isso acontecer para que as mulheres possam se ver e também, porque o agronegócio a gente sabe que cresceu muito, se comparado à década de 70 até atualmente, mais de 50 anos, mas pensando na perspectiva de futuro, é mais importante a gente igualar também, tipo, 50% homem, 50% mulher, por causa desse equilíbrio também da inovação, a mulher se arrisca mais? Eu entendo que o equilíbrio é a palavra-chave para sucesso na vida, nos negócios, né? E sim, é um segmento em que a maioria das lideranças é masculina, mas tem as mulheres que estão hoje à frente das empresas do agro, ou mesmo que estão em posições de liderança nas empresas do agro, elas têm sido muito contributivas para a gente desenvolver cada vez mais esse segmento, né? Então, acho que essas características são complementares. E hoje em dia, a mulher, eu pelo menos tenho essa defesa, não é de um discurso de vitimização, de preconceito, nada. É um discurso assim, se você quer, se prepare e assuma o que você quiser em qualquer segmento. E no agro, a gente tem essa conversa sempre de trazer a mulher para essa posição de se prepare, estude, diga o que você quer, lute por aquilo que você tem direito e sonho e merecimento, né? Porque muitas vezes no agro existem algumas posições específicas em que as empresas e as organizações acham que são posições muito masculinas, que tem um certo risco físico, que é melhor que não seja a mulher a ocupar, mas a gente já tem mulheres dirigindo colheitadeira, trator, caminhão, ônibus, então por que ela não pode? Ela pode, né? Agora, é claro, as empresas precisam trabalhar culturalmente isso, porque quando você pega uma mulher gerente de uma fazenda, por exemplo, com toda a equipe da fazenda masculina, aonde é que está o preconceito? Não é nem na própria empresa, na decisão estratégica da empresa de botar a mulher naquela posição. É naquela equipe mais operacional que fala assim, uma mulher vai mandar em mim. Então isso é uma questão estrutural do machismo, que o homem tem dificuldade de ser liderado por mulher, né? Então tudo isso está se transformando, a sociedade está se transformando. E o setor está se transformando. Então nós estamos todos olhando para isso e cada um olhando para si, pensando assim, o que cabe a mim? Porque as mulheres também são machistas. E muitas vezes muito mais do que os próprios homens. Então, assim, é uma coisa um pouco mais complexa e que a gente tem que trabalhar em paz sobre esse assunto. Não na vitimização. Olhando e trabalhando uma por uma, olhando para essa mulher e dizendo o que você deseja, então corre atrás dos seus sonhos. Os profissionais de recursos humanos dentro das empresas do agro também fazendo trabalho nos níveis estratégicos para que haja uma mudança de mentalidade, porque o mundo está mudando e não faz sentido a gente continuar querendo pensar com aquela mentalidade fixa de, como você mesmo citou, da década de 70. Então, tudo isso são conversas que estão acontecendo. E existem leis, e existem diretrizes de ESG, né, que são as diretrizes baseadas nas questões de meio ambiente, sociais e de governança, que começam a estabelecer números que obrigam as empresas a olharem para isso. Então você tem várias multinacionais que já têm metas de percentual de mulheres em cargos de liderança. Existem fundos de investimento internacionais e bancos internacionais que investem muito no agro, que colocam como regra que tem que ter pelo menos X% de mulheres nas posições de liderança para eles fazerem os investimentos. Então, vocês vejam que existe todo um movimento global por isso, em todos os segmentos, e no agro com certeza também.
E também para a gente poder entender, mais uma vez, a necessidade das mulheres no agronegócio, o que muda, na sua opinião, conforme tudo aquilo que você já acompanhou nesses 23 anos, com a presença feminina na liderança dentro do agronegócio. Dá para dizer que o agro ele melhora por causa dessa diversidade, a gente até já comentou anteriormente, mas o que muda na prática quando uma mulher começa a liderar, por exemplo, uma propriedade que é majoritariamente, os trabalhadores são homens? Ok. Bom, sem querer generalizar, porque eu acredito que tanto os homens quanto as mulheres têm características, né, distintas. Você tem mulheres que têm características muito fortes masculinas, e inclusive muitas delas dentro do segmento se masculinizam para poder ser ouvidas, para ter presença e se sentirem parte desse grupo. E também tem homens que têm esse olhar, o olhar do feminino, que é um olhar mais criativo, né? Então eu vejo que a mulher ela consegue ter uma sensibilidade maior, né? As características femininas, quando elas estão presentes, elas nos ajudam a olhar para o negócio com um olhar mais humano, de equilibrar os diversos interesses, de trabalhar as relações com mais força, também de trazer mais inovação, organização e criatividade para os negócios. Então eu vejo que uma fazenda, né, administrada por uma mulher que tenha esse equilíbrio nas suas características, tende a ser uma fazenda mais diferenciada, que vai ter, que os detalhes todos estão sendo vistos. Não significa que um homem que está à frente de uma fazenda não vai trazer performance, não estou dizendo isso. Por isso que eu estou falando que eu estou aqui generalizando para poder a gente ter essa conversa. Mas com certeza as características femininas, elas somam muito para esse mundo de hoje, em que você tem que ter produtividade, em que você tem que olhar para como as pessoas estão se sentindo dentro do negócio. Se você não tem uma equipe engajada, preparada e motivada, você pode ter o melhor equipamento que ele vai ficar parado. Você vai estar perdendo com aquele equipamento parado porque você não tem uma equipe lá. Então, os ambientes administrados por mulheres, eles tendem a ser ambientes em que as pessoas estão mais engajadas. Isso são dados de pesquisa. Mas eu acredito que isso tudo com o tempo vai se equilibrar, né? Eu falo, tem cliente que fala assim, por que você está fazendo evento? Eu sei que você vai falar do evento daqui a pouco também, fazer evento só para mulher e não para todos, para homens, para mulheres. Eu falo, olha, o evento que eu faço, os homens também podem ir, são muito bem-vindos, inclusive, se quiserem ir. Mas é óbvio que, se você olhar os eventos do agronegócio no Brasil como um todo, a predominância é masculina. Por quê? Por que as mulheres não estão lá nesses eventos? De alguma forma, elas não estão sendo incluídas, né? Então, quando a gente faz um evento como esse aqui, em Mato Grosso, é sim um espaço para a mulher estar completamente à vontade, porque foi feito para elas, né? Então, acho que isso ajuda a trazer a mulher para esse olhar e ela ganhar essa musculatura que ela precisa para estar nessa posição de contribuição para essa transformação no setor. Perfeito. Mas agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, há uma pergunta que eu acho que é importante. E também qual a importância da gente falar sobre a presença feminina de forma geral nas plataformas digitais, nos sites, porque a gente sabe que as mulheres estão liderando, mas aonde estão essas mulheres? Onde elas vivem, o que elas fazem, como que elas estão fazendo a carreira delas. É importante ser divulgado também, já que o número ainda é de 6%, ainda a gente precisa dar visibilidade para essas mulheres. Estamos falando do agronegócio, né? As mulheres, elas têm desafios na carreira, claro que tem. Como é que você vai conciliar as questões, por exemplo, da maternidade, né, com a sua carreira? Isso eu, pessoalmente, vivi esse desafio de conciliar a maternidade, tenho 2 filhas, com um trabalho intenso. E muitas vezes a mulher, ela fica ali naquela posição de dúvida. Será que eu invisto na minha carreira? Será que eu invisto na minha, em ter filhos, em cuidar da minha família? Mas cada vez que a gente olha para esses números, a gente percebe que a mulher tem esse desejo de ter uma carreira de sucesso, de se sentir útil para a sociedade, de trazer os seus talentos em prol da sociedade e ser contributiva no segmento. Então, à medida em que ela sente que existe uma abertura nas empresas, nas organizações, para que ela participe, e ela olha para ela mesma e percebe que ela tem competência, talento e vontade, essas 2 coisas se unem e a gente vai ver esse número crescer. Então, onde essas mulheres estão? Elas estão fazendo essas escolhas. Muitas delas pensando assim, em quais áreas eu sinto que tem mais abertura para que eu participe? Qual é o papel que eu me sinto mais aceita socialmente? Mas à medida que ela percebe que ela pode ir para onde ela quiser,
que tem espaço para ela em todos os segmentos, em todos os níveis hierárquicos de uma organização, aí ela vai usar de todo o talento que ela tem para poder fazer a carreira dela decolar. Voltamos agora com o nosso segundo bloco de mais um episódio aqui no nosso videocast do RDM. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua participação em estar aqui assistindo a gente. Mais uma semana, estamos novamente com a Lorena Lacerda, que está comentando sobre a importância da liderança feminina no agronegócio. E Lorena, já começo fazendo uma pergunta, se você acredita que hoje as mulheres ocupando as posições estratégicas no agronegócio, realmente elas estão tomando, como a gente tinha conversado no bloco anterior, tomando o lugar que ela quiser, como de direito, ou ainda há muito caminho a percorrer? As mulheres ainda têm que fazer um caminho muito mais longo do que os homens, é um processo muito mais longo do que dos homens. É muito mais longo, com certeza. Tem muitas questões ainda a serem resolvidas, seja internamente nas mulheres, seja nos homens, e nas organizações, para que haja esse ambiente em que a mulher possa se sentir motivada e sentir que existe espaço para que ela cresça. E uma coisa que eu acho importante, porque você já está há 23 anos trabalhando aí há um bom tempo já. 27 anos. 27, no Grupo mais Valor ainda. E 27. 27 anos. E viu muitas mulheres, viu esse percurso que elas galgaram nesse período. Mudou muito. As mulheres que naquele período provavelmente era um grupo muito menor, hoje em dia, mesmo que ainda seja de 6%, ainda é muito maior comparado a esses 27 anos atrás. Com certeza. Esse crescimento da participação da mulher, ele é impressionante. Então hoje você vê muitas mulheres em Mato Grosso, no Brasil como um todo, já à frente de entidades do agro, presidentes de sindicatos rurais, que é uma coisa que você não via, né? Há 10 anos atrás seria uma exceção você ter uma mulher assim. Mulheres à frente de associações, como por exemplo a Teresa Vendramini, que é uma querida amiga e é uma mulher espetacular, né? Que foi aí a primeira mulher que assumiu a Sociedade Rural Brasileira como presidente da Sociedade Rural Brasileira, mas foi a primeira mulher. Então você vê que a gente fala disso. Por que a gente tem que falar disso? É a primeira mulher que assumiu a presidência. Por quê? Porque é a exceção. É a exceção. Mas isso é exceção em praticamente todos os segmentos. Tirando alguns que realmente são mais femininos, tipo na área de RH, de recursos humanos, você tem mais mulher, a predominância da mulher do que do homem. Mas em termos de segmento, no agro, com certeza, você tem um crescimento estrondoso dessa participação, mas ainda de uma participação muito pequena. E com certeza, de forma particular, você sabe quais foram os desafios principais que essas mulheres tiveram, porque esteve por perto, conhecendo a realidade delas por muito tempo. Pode dizer pra gente quais foram esses principais desafios que elas encontraram para construir uma carreira sólida no agro, ou, na verdade, ainda está se construindo uma carreira para que se torne sólida em algum momento? A gente, com certeza, tem muitos exemplos de mulheres com carreiras muito sólidas. Agora, geralmente, a mulher precisa demonstrar muito a sua competência para ela ser incluída. Isso é um desafio para a mulher, né? Porque ela acaba tendo que estudar mais, trabalhar mais para poder ter o mesmo espaço. Porque a gente sente, eu senti isso ao longo desses meus anos todos aqui em Mato Grosso, à frente da minha empresa. Em muitos momentos, eu percebi a mudança da conversa quando eu entrava, porque é como se os homens, de uma forma inconsciente, inclusive, achassem que a conversa, porque tem mulher no grupo, se torna mais de amenidades do que de negócios. Então você tem que chegar dominando o assunto, dando exemplos do que você sabe, provando a sua capacidade para você ser ouvida e ter espaço, ser incluída. Então, assim, eu participo de diversos grupos, não somente no setor do agro, de outros setores também, e eu sou minoria nessas reuniões, nesses encontros. No mundo dos negócios, de forma geral, a mulher é a minoria. Então, existe esse desafio extra para nós. Além de todo o desafio de conciliar a vida pessoal, as mulheres que escolhem ser mães e cuidar de filhos e tudo mais, e a pressão social para que a mulher ocupe esse lugar
seja responsável pela família e tudo mais, e que a gente tem esse desejo, claro, né, de cuidar dos nossos filhos muito bem, mas ao mesmo tempo a mulher sofre porque ela fica em contradição dentro do coração, porque ela fala assim, eu quero muito ser uma excelente mãe, eu quero ter a experiência da maternidade, eu quero ter a experiência de cuidar da minha família, mas eu também quero viver uma carreira, eu quero ser independente, eu quero ter autonomia, como eu concilio tudo isso? Então o mundo tem que acomodar essa realidade, isso é uma responsabilidade das organizações e do setor público mesmo, de ajudar a impulsionar esse processo para que ele aconteça, mas é um peso a mais para a mulher. E a gente está conversando muito sobre isso recentemente, muito está se falando sobre políticas públicas que facilitem isso. É importante o governo estadual e também o governo federal implementarem políticas que coloquem as mulheres na frente, que realmente é o momento delas, esse é o momento de você crescer, de consolidar a sua carreira. É importante essas políticas para que elas tenham essa visibilidade que elas tanto esperam, porque o homem tem naturalmente, é dado para ele, mas a mulher um pouco mais de dificuldade. É necessário? Olha, eu sou uma pessoa adepta à meritocracia, sempre fui. Então eu sempre olhei para as questões das cotas, por exemplo, com um olhar de será que é o melhor caminho? Porque eu acredito muito na meritocracia. Mas quando você vê processos de transformação cultural e social acontecendo, você percebe que muitas vezes é necessário ter uma interferência para que aquilo aconteça, né? Eu não vejo especificamente no agro isso como necessário, essa é a minha visão, tá? Eu não vejo como necessário. Eu acho que a gente está nesse movimento de desenvolver. Eu acho que de maneira geral o mundo está convidando para essa mudança. E tudo que aconteceu nos últimos anos, todo o processo da gente olhar a mudança, a velocidade com que as coisas acontecem. Um dia você está estável no seu negócio, amanhã mudou tudo, aconteceu alguma coisa que mudou tudo. Aconteceu alguma coisa na China, nos Estados Unidos, ou qualquer país que seja, transformou o seu mundo dos negócios. Hoje a gente é realmente uma economia global, né, e que está afetando e sendo afetada por outras circunstâncias. E isso faz com que as empresas olhem e falem assim, peraí, não dá para fazer mais do mesmo. Eu preciso me abrir para o novo. O que tem de novo? E aí, quando ela vai buscar o que tem de novo, ela vai ouvir, por exemplo, sobre ESG, sobre inteligência artificial, sobre tudo que tem de novo, ela vai ver que ela precisa mudar a forma dela pensar em busca de talentos, em atração, em retenção, em liderança. Então, naturalmente, isso tudo já é uma oportunidade para a mulher crescer e se desenvolver. Eu não acredito que se tivesse uma lei obrigando uma empresa a colocar mulheres em posição de liderança, que isso ajudaria. Eu acho que não. Acho que seria pior, na minha opinião, porque isso faria olharem assim, aquela mulher só está lá porque a empresa foi obrigada a colocar. E eu acho que nenhuma mulher quer isso, sinceramente. Eu não quero isso para mim. Eu quero sentir que eu cresci e eu alcancei o sucesso com o meu merecimento, com o meu esforço, né? E não porque eu tive uma lei que me protegeu e me ajudou. Eu estou falando especificamente sobre essa pergunta. Agora, para outras situações sociais, aí é uma outra história, uma outra conversa, e não é o tema aqui. Sim, exatamente. Mas, e agora falando sobre o Elas no Campo 2025? A gente já falou alguns assuntos aqui, alguns deles vão ser abordados, outros não. Conta um pouco pra gente daquilo que vai ser abordado dentro do Elas no Campo 2025. Tá bom. Acho que primeiro é legal falar rapidamente o que é o Elas no Campo, né? Então eu criei o Elas no Campo em 2018 com a iniciativa de trazer conteúdo relevante sobre gestão, governança, liderança, para ajudar a mulher que está nessa trajetória, para ajudar a mulher que está querendo ser mais relevante nas organizações, então trazer conteúdos de relevância. Eu encontrei um ambiente muito fértil para trazer, porque existe essa necessidade e essa busca da mulher por esse processo. Então nós começamos o evento lá em 2018 e de lá para cá, com exceção dos anos da pandemia que foi proibido fazer, né, o evento presencial, a gente vem mantendo o evento. Então, se a gente somar ao longo dessas edições, e somando com essa quinta agora, que acontece agora final de junho aqui em Cuiabá, no cenário rural, já são cerca de 3 mil mulheres impactadas pelo Elas no Campo, que hoje é o maior evento para mulheres do agronegócio neste tema, que é um tema de gestão, governança e liderança do Brasil, né? Então, o evento ele tem uma alma própria, porque ele foi pensado e criado para que a mulher sinta que ali ela tem um ambiente de aprendizado, que ela consiga aprender com outras mulheres, mas também com homens, porque nós também temos palestrantes e painelistas, né, homens. Nós teremos esse ano 21 eventos, ou seja, 21 atividades entre palestras e painéis.
né, num total de 30 palestrantes e painelistas sobre temas diversos, inovação, cenários econômicos, vamos falar de tecnologia para o agro, vamos falar de liderança, vamos falar de reforma tributária para o agro, terceirização no agro, enfim, são temas bem interessantes, todos complementares para que as mulheres ali presentes, porque o público do Elas no Campo é assim, metade do público é de produtoras rurais, de mulheres que estão à frente das empresas, das famílias ou que elas mesmas fundaram, e outra metade são mulheres que trabalham nas organizações e empresas do agro. Então a gente tem um conteúdo bem interessante para atender esses dois públicos em suas necessidades, e mais, para que a mulher esteja ali se conectando, conhecendo outras mulheres, trocando, fazendo networking, num ambiente muito gostoso que a gente faz ali, especialmente para que elas não só saiam de lá felizes, mas queiram voltar no ano seguinte. Eu gostaria de abrir assim, a oportunidade para todas as mulheres que quisessem, mas realmente o espaço que a gente tem atualmente, ele comporta 800 mulheres. A gente já está praticamente esgotando, então se você que está aqui assistindo quer, é melhor você correr. Eu espero que ainda tenha vaga para você, espero sinceramente. Se não tiver, fica o convite para o ano que vem você se antecipar e estar conosco. Então nós temos o nosso Instagram, né? Encontro Elas no Campo. Ali você entra na bio, clica e vai para o site de inscrição. São 2 dias, é o dia 26 e 27 de junho, aqui em Cuiabá, no cenário rural. E você vai sentir a diferença de um evento feito de mulher para mulher, né? Tá bem slogan aí de loja, mas realmente é de coração, feito com muito capricho. Inclusive todo o conteúdo, Marcelo, ele foi pensado e decidido por um grupo de mulheres. Eu uni mulheres, nós somos 9 mulheres no comitê de conteúdo, que analisamos durante 6 meses casos no Brasil interessantes para trazer, mulheres para a gente convidar. Então nós temos muitas palestrantes de fora de Mato Grosso e também muitas de dentro de Mato Grosso para a gente poder contar essas histórias. E detalhe, o ano passado a gente teve 14 estados presentes aqui no Elas no Campo. Esse ano eu ainda não sei esse número para dizer, mas com certeza vai disso para mais. Isso torna o nosso evento cada vez mais relevante e um peso de responsabilidade para mim, mas faz parte, tá tudo certo, eu me propus a isso e estou feliz. Perfeito. E Lorena, para a gente encerrar, qual é o principal ensinamento ou propósito que você quer deixar para as mulheres que participarem do Elas no Campo e também, encerrando, fazendo um convite para elas? Que elas se conectem com os talentos que elas têm e com os sonhos que elas têm e acreditem que é um caminho possível e que elas não estão sozinhas, estamos todas juntas nessa jornada e que elas possam aprender cada vez mais e realizar cada vez mais os seus sonhos, porque elas merecem. Perfeito. Lorena, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso podcast. É muito necessário a gente falar sobre a liderança feminina no agronegócio, porque elas precisam de voz, elas precisam ser ouvidas. E foi necessário, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. É isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. E a gente agradece a você por ter nos acompanhado em mais um. E claro, agradecer você por estar curtindo, compartilhando com outras pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.